Boa tarde a todos. Saiba que é com muita alegria que eu recebo cada um de vocês aqui nessa live hoje. É a nossa primeira live de contação de histórias, né? E de história é do Projeto Leitura. Então, eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. E hoje a contação será ministrada pela professora Cida. A Cida ela é professora do 7º C e D de português, e também a nossa coordenadora pedagógica diária, né? E quero que vocês sintam-se bem acolhidos nessa live de hoje. Passo a palavra. Muito obrigada, Ivanete. O meu entusiasmo e a minha alegria de participar desse projeto é igual ao seu, você sabe disso. Sim. E também porque vejo uma importância enorme, né, de trazermos contação de histórias para os nossos alunos, né? Haja vista, à medida que a gente vai ouvindo histórias, isso aguça a nossa vontade, né? Nos desperta para querer conhecer novas histórias, novos enredos, assim como os escritores, né? Por exemplo, tivemos semana passada uma live fantástica com o Eduardo Crum, que é um escritor famoso, né? E assim como o Eduardo, né, que nos possibilitou aquela maravilha semana passada, eu gostaria de dizer para os nossos alunos, né, e para todos vocês que estão aqui nessa live, o Brasil tem uma literatura riquíssima, fantástica, né? Tem uma literatura voltada para todos os gêneros textuais, né? Então, assim, a gente tem muita poesia, a gente tem contos, a gente tem crônicas. Nós temos literatura variada, temos romancistas, temos diversos gêneros textuais, né? Cada gênero, ele tem uma característica diferente uma da outra. Então, é importante que a gente conheça cada um deles. Ainda mais vocês que estão no 8º ano e no 9º ano, né? Por quê? Porque o 8º ano, 9º ano já está começando a finalizar o ensino fundamental e caminhando, né? Já pensando em caminhar, continuar a caminhada de vocês através dos estudos no ensino médio, né? Então, assim, é muito necessário que vocês conheçam esses gêneros, que vocês percebam a diferença e a característica entre cada um, e que vocês gostem de ler e de ter contato com esses gêneros, né? E assim vocês vão ver também que várias dessas histórias que serão contadas aqui é possível, são fatos que são possíveis de acontecer na vida de todos nós, né? Haja o que houver na nossa vida e em que lugar a gente esteja, vivendo em uma grande metrópole como aqui São Paulo, ou em caso de pessoas que já viveram em cidades do interior, que já viveram em outros estados, né? Digo isso levando em conta que vários de vocês que são nossos alunos são filhos, são netos de pessoas que vieram de outras localidades desse nosso país que é enorme, né? E que tem uma diversidade muito grande de cultura. Então, as histórias que são contadas e que são narradas pelos nossos escritores, elas privilegiam todos esses fatores, a cultura dos diversos povos, os povos de cada região do nosso país, né? E através da leitura, a leitura é um passaporte que nos permite conhecer lugares, que nos permite viajar para diversos lugares, diversos países, por diversas situações e regiões, nos permite viajar, olha que beleza, sem a gente precisar de gastar, sem a gente precisar de sair do lugar, né? Então, eu posso ter a maravilha de pegar um livro, seja um livro de poesia, seja um livro de conto, seja um livro de crônica, eu posso pegar, eu posso me deleitar, ou seja, eu posso me divertir através da leitura, eu posso viajar. Quando eu digo que eu posso viajar, é porque através da leitura eu imagino situações, né? E sem sair do lugar, sem precisar de gastar. Para a nossa contação de história de hoje, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um conto, eu trouxe uma história que ela se encaixa dentro do gênero conto, né? Mas o que vem a ser um conto, professora Cida?
Um conto é um gênero textual que geralmente tem poucas personagens, não tem tantas personagens como, por exemplo, se eu pegar um capítulo de uma novela, né, que no mesmo capítulo tem inúmeras personagens fazendo parte. Não, o conto ele é mais limitado. Tem poucas personagens, geralmente ele acontece em um lugar limitado. Quando eu digo um lugar limitado, ele acontece em um único lugar, por exemplo, numa cidade ou numa praça, ou é um fato que acontece, por exemplo, em um campo de futebol, ou acontece, por exemplo, em uma escola. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui uma contação de histórias que faz parte do gênero conto, né? E que eu gostaria como que eu gostaria de começar essa história? Nós vivemos em um país muito grande. Então, eu gostaria que você imaginasse assim, como serão as pessoas que vivem em outros lugares, em outras regiões do nosso país, sem ser aqui na cidade de São Paulo? Como será que essas pessoas vivem? O que será de novidade que acontece na localidade onde essas pessoas vivem? Com o que essas pessoas se divertem? O que pode acontecer nessas localidades que pode chamar a atenção desses moradores? Pois bem, pensando nessas questões, né, do que pode acontecer na vida dessas pessoas que moram em outros lugares, em outras regiões, com características diferentes da cidade de São Paulo, né? Falo diferente porque aqui em São Paulo a gente conhece o bairro onde a gente mora, a gente fica sabendo de algumas notícias, né? Mas e quem mora longe de tudo isso? Como será que vive? O que é que chama a atenção desse povo? Então, eu vou começar a contação dessa história, né? Esse conto que se chama A Máquina Extraviada. O autor desse conto é José Jacinto Veiga. Então, vamos lá a essa história. Compadre, você sempre me pergunta pelas novidades daqui deste sertão. E, finalmente, posso lhe contar uma importante. Pois fique o compadre sabendo que agora temos aqui na cidade uma máquina grande, impotente, que está entusiasmando todo mundo. Desde que ela chegou, não me lembro bem a data, porque eu não sou muito bom nesse negócio de guardar datas. Quase não temos falado em outra coisa. E da maneira que o povo aqui se apaixona, até pelos assuntos mais infantis, é de admirar que ninguém tenha brigado ainda por conta dela. A não ser os políticos, é claro. A máquina chegou em uma tarde, quando as famílias estavam jantando, ou assim, compadre, acabando de jantar, e foi descarregada na frente da prefeitura. Com gritos dos choferes e seus ajudantes, né, a máquina veio assim em 2 ou 3 caminhões. Muita gente cancelou a sobremesa ou o café e foi ver que a algazarra era aquela, porque eles faziam barulho demais da conta. Como geralmente acontece nessas ocasiões, os homens estavam mal-humorados, não quiseram dar explicações, esbarravam propositalmente nos curiosos, pisavam-lhes os pés e não pediam desculpas, né? E foi aquela confusão. Jogavam pontas de cordas sujas de graxa por cima deles. Quem não quisesse se sujar, que saísse do caminho. Pois bem, descarregadas as várias partes da máquina, foram elas cobertas com encerados. Aquelas lonas grossas, né, que geralmente são usadas para cobrir caminhões. E os homens entraram num botequim do largo para comer e beber. Muita gente se amontoou na porta
Mas ninguém teve coragem de se aproximar dos estranhos, porque um deles, percebendo a intenção dos curiosos, de vez em quando enchia a boca de cerveja e esguichava na direção da porta. Atribuímos essa esquiva ao cansaço e à fome, e deixamos as tentativas de aproximação para o dia seguinte. Mas quando os procuramos na manhã cedo na pensão aqui da cidade, compadre, soubemos que eles tinham montado mais ou menos a máquina durante a noite e viajado de madrugada. A máquina, compadre, ficou ao relento, sem que ninguém soubesse quem a encomendou e muito menos para que ela servia. E claro que cada qual dava o seu palpite. E cada palpite era tão bom quanto o outro. As crianças, que não são de respeitar mistério, como você sabe, trataram de aproveitar logo a novidade, sem pedir licença a ninguém e a quem elas iam pedir também, né? Retiraram a lona, subiram em cima em bando pela máquina acima. Até hoje elas sobem. Brincam de esconder entre o cilindro e as colunas, embaraçam-se nos dentes das engrenagens e fazem um berreiro dos diabos, até que apareça alguém para soltá-las. Não adiantam ralhos, não adiantam castigos, não adiantam pancadas. As crianças simplesmente se apaixonaram pela máquina. Contrariando a opinião de certas pessoas que não quiseram se entusiasmar e garantiram que em poucos dias a novidade passaria, a ferrugem tomaria conta do metal, o interesse do povo ainda não diminuiu. Ninguém passa pelo lago sem ainda parar diante da máquina e de cada vez que passam, observam novo detalhe. Até as velhinhas, compadre, até as velhinhas da igreja que passam de madrugada e também de noitinha, tossindo e rezando, viram o rosto para o lado da máquina e fazem uma curvatura discreta, só faltam mesmo se benzer. Homens abrutalhados como aquele Clodoaldo, seu conhecido, que se exibe derrubando bois pelos chifres no pátio do mercado, tratam a máquina com o maior respeito. Se um ou outro agarra uma alavanca e sacode com força, ou larga um pontapé numa das colunas, vê-se logo que são bravatas, são intimidações feitas por honra da firma, só para manter mesmo a fama de corajoso. Ninguém sabe mesmo dizer quem foi que encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele. E diz que consultou lá o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação da compra. Mesmo assim, não quis lavar as mãos e, de certa forma, encampou a compra quando designou um funcionário para zelar da máquina. Devemos reconhecer, aliás, todos reconhecem, que esse funcionário tem dado boa conta do recado. A qualquer hora do dia e às vezes também de noite, podemos vê-lo trepado lá em cima, empanando cada vão,
cada engrenagem desaparecendo aqui para reaparecer ali, assoviando ou cantando, ativo e incansável. 2 vezes por semana, compadre, ele aplica caol, aquele produto utilizado para polir metais, nas partes de metal dourado. Esfrega, sua, descansa, esfrega de novo, sua, descansa. E a máquina fica faiscando, feito uma joia. Estamos tão habituados com a presença da máquina ali no lago, que se um dia ela desabasse, ou se alguém de outra cidade viesse buscá-la, provando com documentos que tinha direito, eu nem sei o que aconteceria e também nem quero pensar. Ela é nosso orgulho. E não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve. Não sabemos. Mas isso também já não tem a menor importância. Fique sabendo que temos recebido delegações de outras cidades, de fora do estado, que vêm aqui para ver se conseguem comprá-la. Chegam assim, como quem não quer nada, visitam o prefeito, elogiam a cidade, rodeiam, negociam, abrem o jogo. Por quanto cederíamos à máquina? Felizmente, o prefeito é de confiança e é esperto. Não cai em conversa mole, não. Em todas as datas cívicas, 7 de setembro, proclamação da República, a máquina é agora uma parte importante das festividades. Você se lembra que antigamente os feriados eram comemorados no coreto ou no campo de futebol, mas hoje tudo se passa ao pé da máquina. Em tempo de eleição, todos os candidatos querem fazer comícios à sombra dela. E como isso não é possível, alguém tem que sobrar. Alguém tem que sobrar. E nem todos se conformam e sempre surgem conflitos. Finalmente, a máquina ainda não foi danificada nesses esparramos. E espero que não seja. A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário, o padre aqui da cidade. Você sabe como ele é ranzinza. E hoje, mais ainda com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra ela. E ai dele! Enquanto ficar nas censuras veladas, vamos tolerando. É um direito que ele tem. Eu sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. Até agora, o único acidente de certa gravidade que tivemos foi um caixeiro da loja do velho Adudes, aquele velhinho espigado que passa brilhantina assim nos bigodes, lembra? Prendeu a perna numa engrenagem da máquina, e isso foi culpa dele mesmo. Olha, o rapaz andou bebendo em uma serenata e, em vez de ir para casa, achou de dormir em cima da máquina. Não se sabe como. Ele subiu a plataforma mais alta, de madrugada rolou lá de cima, caiu de uma engrenagem e, com o peso, acionou as rodas. Os gritos acordaram a cidade. Correu gente para verificar a causa. Foi preciso arranjar uns barrotes,
labancas, ferramenta usada para furar o chão, para desandar as rodas que estavam mordendo a perna do rapaz. Também dessa vez, a máquina nada sofreu, felizmente. Sem a perna e sem o emprego, o imprudente rapaz ajuda na conservação da máquina, cuidando das partes mais baixas. Já existe aqui um movimento para declarar a máquina monumento municipal, por enquanto. O vigário, como sempre, está contra. Quer saber a que seria dedicado o monumento? Você já viu que homem mais azedo? Dizem que a máquina já tem feito até milagre. Mas isso, aqui para nós, eu acho que é exagero de gente supersticiosa. E prefiro não ficar falando muito no assunto. Eu, e creio que também a grande maioria dos munícipes, não espero nada dela em particular. Para mim, basta que ela fique onde está, nos alegrando, nos inspirando, nos consolando. O meu receio é que, quando menos esperarmos, desembarque aqui um moço de fora, né, desses despachados, que entendem de tudo. Olha a máquina por fora, por dentro, pense um pouco e comece a explicar a finalidade dela. E mostrar, porque eles sempre são muito habilidosos, né? Eles sempre são muito habilidosos. Peça na garagem um jogo de ferramentas e, sem ligar para os nossos protestos, se meta por baixo da máquina e desande a apertar, martelar, engatar, e a máquina comece a trabalhar. Se isso acontecer, estará quebrado o encanto e a máquina não mais existirá. José Jacinto Veiga. E aí, esse foi o conto preparado para hoje. Gostaria de alguma pergunta, algum comentário sobre o conto? Eu só preciso saber o que é essa máquina. Olha, Sheliane, essa é a pergunta de 1 milhão. Até hoje as pessoas estão querendo saber, né, que máquina é essa? Qual é a finalidade dela? Eu queria saber se esse escritor é mineiro. Esse escritor... Por que, Vânia? Por que dessa pergunta? Porque, assim, como você falou, né? Eu, quando leio uma história, quando eu escuto uma história, eu me remeto, né, para onde está falando, como está falando. Então, eu imaginei a cena todinha. E eu me vi numa cidadezinha de interior mineira, entendeu? Vânia, José Jacinto Veiga, não vou dar grandes detalhes, porque eu gostaria que depois os alunos pesquisassem sobre desculpe. O José Jacinto Veiga, né? Mas assim, o que é que eu vou dizer a respeito do José Jacinto Veiga? Na sala de leitura da nossa escola, tem um livro de onde eu retirei esse conto. O livro tem o mesmo título desse conto, o livro se chama A Máquina Extraviada. O José Jacinto Veiga, ele não é mineiro, mas eu acho que ele é de uma terra da onde dá muita gente boa para esse país nosso, que é o estado de Goiás. Ah, tá. Além de ser do estado de Goiás, Vânia, ele é da mesma cidade da Cora Coralina, ou seja, ele nasceu na cidade de Goiás. Viu?
no estado de Goiás tem também uma cidade que se chama Goiás. Então, José Jacinto Veiga é dessa cidade. Obrigada, Silvia. Obrigada. Assim, ele é um escritor premiadíssimo, né, para os alunos, essa informação, quando vocês pesquisarem mais sobre eles, quando vocês pesquisarem sobre outros escritores, vocês vão ver isso. Olha, um dos prêmios que ele chegou a ganhar chama-se Prêmio Jabuti. Né? Só ganha esse prêmio escritor aqui no Brasil que é bastante renomado, né? Que escreve coisas que as pessoas, que os críticos, né, gostam. Né? Então, um dos prêmios que o José Jacinto Veiga ganhou foi esse, né, o Prêmio Jabuti. E esse conto, A Máquina Extraviada, ele contém nesse livro, que inclusive tem na sala de leitura, né, que o livro também se chama A Máquina Extraviada. Tem esse, tem vários outros contos. Outra coisa que é importante colocar sobre contos, gente, é assim, você pega um livro, vamos imaginar que esse aqui seja um livro de contos. Né? Esse aqui não é, que é inclusive um livro bem grosso. Né? Mas assim, uma história não tem conexão com a outra. Né? Então, o livro de contos é um livro que tem muitas histórias, mas uma não tem conexão com a outra. Então, isso é interessante, porque você pode ler por aquele título que te chama atenção, né? Você pode ler por um detalhe que você gostou e chamou atenção, e assim por diante. Ivanete? O aluno Carlos Oliveira, ele está perguntando por que Jabuti? É o nome do prêmio. Existem vários prêmios que premiam escritores, que premiam jornalistas, né? Então, esse prêmio, por exemplo, existe... o prêmio Jabuti, ele tem a tamanha importância que é como se ele fosse um Oscar, que é doado para os escritores. Né? Então, é o título, é o nome da premiação que é dada. Cada premiação tem um nome. Né? E essa premiação se chama Prêmio Jabuti. Tá? Tentei fazer uma pesquisa rapidinho aqui, não achei o motivo do porquê do nome. Porque a hora que ele perguntou, eu também achei estranho, né? Falei, caramba, tem que ter um motivo para ter esse nome, né? Pode ser, Vânia, que até tem, eu nunca encontrei. Eu também pesquisei muito rápido aqui, mas... Outros escritores, inclusive, também já receberam esse prêmio. Por exemplo, uma outra grande escritora que também escreve muitos contos é a Lígia Fagundes Telles. Acredito que vocês vão gostar também de pesquisar sobre ela, contos dela. Olha, tem um conto da Lígia que chama Venha Ver o Pôr do Sol. Quando a gente lê esse conto, a gente se imagina na idade de vocês, 8º ano, 9º ano, né? Porque é um conto, parece que voltado para essa faixa etária. E ela também recebeu esse prêmio. O que eu sei dizer para vocês, além do nome desse prêmio, né, que chama-se Prêmio Jabuti, é que quem ganha esse prêmio rende dinheiro. Né? Então, muito bom vocês estudarem, aguçarem a curiosidade de ler, de escrever. Né? Quem sabe vocês se tornam no futuro escritores, quem sabe não ganham esse prêmio também, porque rende bastante. Achei aqui, Cida. O jabuti é o símbolo da gravidade, prudência e sabedoria. Por isso que ele foi concedido com esse nome como prêmio de escritores. Por isso que ele foi dado esse nome. Tá bom, Carlos? O Guilherme, ele quer saber qual a ligação dos nomes. Quais nomes? Já foi respondido, já, obrigado. Ah, tá. Depois, gente, vou disponibilizar para a professora. Aliás, disponibilizei para a professora Ivanete, ela pode colocar esse texto para vocês lá nos grupos de vocês. Vocês depois podem lê-lo novamente. Né? Lá no que eu enviei para ela tem gravuras, né? Mostrar algumas ilustrações de algumas partes desse texto. Né? Então, assim, a intenção nossa com essa live de contação de histórias é aguçar vocês a curiosidade.
outras informações a respeito do autor, que vocês vão, quando vocês lerem sobre ele, vocês vão ver que ele tem outros livros, né? Além desse livro de onde eu tirei esse conto, que é A Máquina Extraviada, ele tem vários outros livros de conto também, né? Então, assim, ó, a Vânia falou, olha, eu me imaginei na cidade, né, onde todo esse fato aconteceu. É interessante vocês também, se quiserem pesquisar sobre a cidade, né, como que é a cidade onde ele viveu, onde ele nasceu, né? Se vocês, ao lerem, ao relerem esse conto, vocês verem alguma palavra, né, que vocês desconhecem no vocabulário, interessante vocês pesquisarem, né, até para ajudar na compreensão, né, na compreensão do texto, se surgir alguma dúvida. Então, são detalhes que ajudam a enriquecer a leitura de vocês. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Sim. Ivanete? Sim. Ok. Quero agradecer a presença de todos, né? Nossa primeira contação de história, vocês foram os beneficiados, né? Pelo nosso primeira contação do nosso projeto da escola. Daqui a 15 dias, nós estaremos de volta com vocês para a segunda contação de história, né? Para dar continuidade a esse projeto, tá? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima contação de história.